Olá, servidor, bom dia. Bom, esse é o primeiro vídeo da série explicando cada uma das propostas, como eu tinha dito ontem nos stories, tá? Nós vamos iniciar pela proposta de reajuste no base, mas antes de começar a explicar o que é o reajuste no base, etc., eu quero fazer uma introdução, né? Procurar ser breve. Bom, são 3 propostas que restaram. Eu queria advertir algumas coisas aqui, tá? Narrativas, enfim, conversas. Deixar bem claro, as 3 propostas que restaram são propostas da categoria. Não foi o prefeito que propôs reajuste no base. Não foi o prefeito que propôs reajuste no abono. E não foi o prefeito que propôs o cartão, tá? Quem propôs, quem aventou, quem reivindicou essas 3 propostas, esses 3 formatos, foi a categoria. Seja você adepto ao reajuste no base, seja você adepto ao reajuste no abono, seja você adepto do cartão. Servidor, pauta de servidor. A proposta que foi imposta ou quase imposta pelo governo, foi para a Câmara, que nós barramos e etc., não será colocada em votação, que é o Vale Refeição Permanente. Nós temos sim o Vale Alimentação, o abono alimentação, que precisa de uma transição de outra verba indenizatória, que é o VR, mas em transição pelo tempo de licitação. Mas a escolha é cartão alimentação, que eu vou fazer um vídeo explicando sobre. Então, é só uma advertência. As 3 propostas foram colocadas pela categoria, tá? Outra coisa, os valores. Os valores que nós vamos explicar, o quanto vai se reajustar no base, o quanto vai se reajustar no abono, foram feitos por servidores do RH, servidores públicos, o qual eu represento, colegas nossos de trabalho. Servidores que tiveram que sair de férias para voltar, porque nós estamos em fechamento de ponto, final de mês, e ainda teve que fazer esse trabalho, um trabalho minucioso, porque o sistema é arcaico. Então, eu tive conversando com uma das chefes do RH, o servidor tem que ficar fazendo um por um lá, referência por referência, teve que fazer uns ensaios, coloca X valor, dá quanto? Putz, deu 35 milhões, faltou 7, então aumenta mais um pouquinho, até chegar aos 44 milhões. Então, as propostas são nossas e quem formalizou, quem estudou os valores para constar no valor anual são servidores públicos. Que fique claro, para que a gente não seja contaminado com narrativas falaciosas que buscam contaminar o processo, tá bom? O processo que está caminhando, nós barramos, nós sentamos na mesa, colocamos uma comissão de servidores e trabalhadores na mesa, que eu queria parabenizar, foram muito bem na mesa de negociação, foram firmes, tá? Então, é isso. Sobre os 44 milhões ou 32 milhões, também deixar claro, a cesta básica, ela custava 44 milhões ano, 32 milhões para o ativo, 12 milhões para o aposentado. Se um dos reajustes passar, tanto no abono quanto no base, vai se gastar 44 milhões. Se for o cartão, vai gastar 32 milhões. E aí tem uma comissão de aposentado que está trabalhando para ver formas de utilizar esses 12 milhões para o aposentado. Júlio, é possível a gente reajustar esses 44 milhões? Tudo bem, eu entendi. 44 milhões era o que era gasto, a cesta caiu, então nós temos que usar esse dinheiro por um ano de alguma forma. Mas é possível a gente pedir reajuste? Vamos lá. Acordo coletivo, nossa database é fevereiro. Nós tivemos um acordo coletivo em março, retroativo a fevereiro. Ou seja, acordo coletivo, qual é o nome? Acordo. Então já houve um acordo de despesa com o pessoal por um ano. Tá? A justiça derrubou um benefício que custava X, nós estamos negociando
reverter esse benefício que caiu com o mesmo valor, ok? Outra coisa, existe um decreto de calamidade financeira, decreto esse que está amparado numa canetada do Tribunal de Contas, obrigando o gestor, seja quem for, eu, o prefeito antigo, outro, papagaio periquito, foi obrigado a decretar calamidade baseado no artigo 167 da Constituição e o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então não há o que se discutir, não é possível discutir reajuste neste momento. Por que eu estou falando isso? Porque é minha obrigação falar. Porque amanhã ou depois a gente toma uma decisão sem informação, vão culpar quem? Ah, mas o sindicato devia ter falado. Nós não somos obrigados a saber. O sindicato também não avisou, porque é assim. É muito fácil pegar no microfone, propor algo que todo mundo vai aplaudir, porque todo mundo quer dinheiro. Bate na mesa, volta, porque vão jogar na cara esse conjunto de lei. Ah, mas o sindicato, culpa do sindicato que não avisou. Então é 44 milhões que nós estamos discutindo em mesa. Uma das propostas, se forem escolhidas, é 32 milhões. E aí sobra 12 milhões para a comissão específica de aposentado ver o que faz com esse dinheiro. Já passaram 6 minutos, mas eu precisava fazer essa introdução. Vamos falar do reajuste no salário base, que é um reajuste de R$ 209,18. Esse reajuste ele vai ser feito no G1 de cada referência. Você sabe, a nossa tabela está aí na tela. A nossa tabela ela é do G, né? Ela se inicia no G, que são os auxiliares de serviço básico, o e-mail oficial de manutenção e etc. O que vai acontecer em cada referência dessa, em cada letra dessa? Vai se colocar 209,18 no G1. No G1. Isso significa o quê? O G2 vai ter um reajuste de 209,18? Não. Porque se acrescenta 5%. E por aí vai, juros sobre juros. Ou seja, quem está no G5 vai ter um reajuste maior. Dito isso, quando aumenta o seu base, o seu adicional de tempo de serviço, que é o nosso triênio, que a cada 3 anos a gente vai aumentando, e ele é baseado no salário base seu atual. Se você está no G4 e tem 15 anos, são 15% do G4. E por aí vai. Então, quando você aumenta o salário base, aumenta o triênio, aumenta o quinquênio. Se você já tem 20 anos, e quando a gente faz 20 anos, a gente ganha um prêmio, que é a sexta parte, que é a sexta parte do seu salário base. Então, seu salário base aumenta, essa sexta parte também aumenta. Gratificações adicionais, que algumas categorias têm, adicionais de risco, gratificação por isso e aquilo, que são linkados ao salário base, também reajusta. Gratificação incorporada. Nós temos um conjunto de servidores, muitos servidores, não são poucos, muitos servidores que têm gratificações incorporadas. O que é isso? Antes de 2019, antes da lei a emenda constitucional de 2019, a reforma da Previdência, você, por exemplo, auxiliar administrativo, você ocupou um cargo de chefia. Dependendo do tempo que você ficava nesse cargo, você incorporava parte desse salário. Então tem muitos servidores que já ocuparam cargos de chefia, coordenadoria, chefia de departamento, direção. Na saúde e na educação tem muito isso, porque as chefias são de carreira. Então, na educação, não sou, o Sintraman pode falar melhor, mas tem as designações, quantos professores viraram supervisores, foram diretores de escola, mas o cargo original era professor. Então, essas gratificações incorporadas têm um reajuste. Tá? Tem a questão da Caixa de Saúde e o IMPRESE. Então, esse conjunto de gastos, não sei se eu posso falar gastos, faz com que os 400 virem 209,18. Então, colocado isso no G1 de cada referência, isso custa 44 milhões anos. Tá? Então, deu para entender? Então, é 209,18 no G1. Nós vamos entregar uma tabela na Assembleia, também informando as 3 propostas. Tudo que eu falo aqui, nós vamos procurar fazer um material para entregar em mãos de cada servidor na Assembleia. Prós e contras. Eu vou falar prós e contras em todas as propostas, tá? Eu vou ser imparcial. Todas as propostas têm os seus prós e têm os seus contras. Então, você que defende, não leve a mal. Tem prós e contra todas elas, tá bom?
PROS, ela se estende aos aposentados. É um PROS. Né? Se estende ao aposentado, com paridade. Aposentado paridade, da ativa tem um reajuste, o aposentado também tem um reajuste e também no triênio, quinquênio, sexta parte. O reajuste do aposentado é maior, né? Porque os proventos do aposentado é o seguinte. O que é o provento do aposentado? É salário base, adicional tempo de serviço, sexta parte e o abono, tá? Calculando tudo isso, é os proventos. Aumentou o salário base? Aumenta a sexta parte, aumenta o adicional tempo de serviço, vai aumentar os proventos. Mais PROS incide em todas as gratificações, 13º, hora extra, que é calculada em cima do base, férias, os 2/3 de férias, as evoluções por tempo de serviço, gratificações incorporadas, ou seja, é um conjunto de rubricas que terão reajustes. Contras. Quais são os contras? É aí que vem a polêmica. E eu não posso ignorar, tem que ser transparente aqui, com todas as categorias. Os enfermeiros e as técnicas de enfermagem perdem com essa proposta. Por quê? Existe um piso nacional. E a União, para quem não é da área, ela complementa o piso nacional. E esse piso nacional tem como base sempre o enfermeiro G1 e o técnico de enfermagem G1. Então é a diferença. Hoje paga-se uma diferença. Se o G1 não alcança o piso, paga-se uma diferença rigorosamente ali no salário. O que acontece? Se eu reajustar o base desses profissionais, essa complementação diminui. No dia 30 ele vai receber a mesma coisa, mas ele perdeu a sexta. Então é o contra, eu tenho que falar, para os enfermeiros e os técnicos. Os auxiliares de enfermagem, eles já atingiram o piso. Com o reajuste desse ano, os 13%, eles ultrapassaram, estão acima do piso nacional, então não mexe. Mas enfermeiro e técnico é o contra da proposta. A CE e a CS, eu vou pôr um parênteses aqui. Por quê? Vamos lá. Põe na tela aí o salário atual inicial do ACE e do ACS. Tá aí. Se eu colocar 209 a mais, vai para esse valor aí que vocês estão vendo. Tá? O que acontece? No ano que vem vai ter o reajuste do salário mínimo. E aí o piso nacional é 2 salários mínimos. O que acontece? Quando tem o reajuste, vai alcançar o piso atual. O prefeito de plantão, ele pode dizer, eu estou pagando o piso, já estou pagando o piso nacional, não tenho que reajustar. Ou vai reajustar ali a diferença que ficou e etc. Em mesa de negociação estava a Júlia, a CS e o Alexandre Muniz, a CE. O secretário de gestão se comprometeu que nos 3 anos de governo restante, ele irá, além do piso nacional, acrescentar 209,18 centavos nesses últimos 3 anos. Ele se comprometeu em mesa. Pode colocar isso em lei, Júlio? Não. É comprometimento em mesa de negociação. E o próximo prefeito pode fazer? Aí nós não dialogamos com o próximo prefeito, nem sabemos quem é o próximo prefeito. Então esse é o... Júlio, eu posso votar mesmo assim na incorporação do base? Pode. Você tem um sindicato. Como o secretário se comprometeu, se não cumprir, nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Ele tem que, quando reajustar o salário mínimo, ele tem que pagar sempre 209,18 acima do salário, acima do piso de vocês. Essa foi o que foi acordado em mesa, tá? Mas eu tenho que deixar claro esse parênteses, tá bom? Mais uma coisa contra é a disparidade pelo tempo de serviço. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem tem o aposentado e quem está no G5, por exemplo, tem um conjunto de servidores aqui que vai custar por ano 5.600 por cabeça. Somente os aposentados, quem está no G5. Onde era gasto 4.800, que era na sexta, ok? 400 vezes 12, 4.800. Quem tem mais tempo vai se gastar ali com todas as contribuições, com todos os reajustes, em média 5.600, ou seja, olha só. Só que o novato, quem entrou agora, que não tem triênio, que não tem quinquênio, que está no G1, vai ser gasto com essa pessoa 3.600. Onde era gasto 4.800, percebe?
Vamos supor, 4.800 está aqui. Aqui no meu nariz, aqui, ó. Tem uma turma que vai se gastar isso aqui e tem uma turma que vai se gastar isso aqui. Na medida que, ó, vem pro G4, vem pro G2 e o G3 que vai passar a ser gasto uns 4.800 por cabeça. Então tem uma disparidade por tempo de serviço aí, né? A proposta tem um custo de 44 milhões, mas no base você tem essa questão de quem tem mais tempo leva mais, quem tem menos tempo perde. É um contra da proposta. Espero ter explicado essa proposta do reajuste no base. Gente, respeitem a opinião dos colegas. Respeitem a opinião dos colegas. Tá? Cada um sabe a sua realidade. A proposta é da base. Tá bom? Vou fazer o próximo vídeo, falar do abono, reajuste no abono. E é isso, tá, gente? Sempre vai ficar alguma dúvida. Não tem jeito. Sempre vai ficar alguma dúvida, pergunte nos comentários sobre o base. Tá? Que a gente responde. E amanhã, às 15 horas, nós vamos fazer uma live ainda, bate-papo ao vivo, para tirar mais dúvida ainda. Nós vamos fazer o possível para que você vá para a Assembleia sabendo o que vai fazer. Tá bom? Vídeo sobre base finalizado. Se estendeu porque eu fiz uma introdução. Forte abraço. Vamos lá, gente. Vídeo 2 para explicar o reajuste no abono. Bom, no vídeo 1 eu já fiz uma introdução, né? Porquê dos valores, etc. Agradecendo os servidores do RH. Então vamos falar sobre o reajuste no abono. Antes disso, mais uma pequena advertência. Gente, eu tenho acompanhado alguns grupos, eu sou presidente hoje, mas eu sou servidor público, né? Minha esposa é servidora, meu pai é servidor, minha mãe é servidora. Meu pai perdeu R$870, se aposentou em 2022. Minha mãe perdeu 400 da sexta, ou seja, 1.270 a menos, eles moram só. Então eu faço parte, eu faço questão de me conversar com as pessoas dos grupos. Hoje eu sou presidente, mas eu sou servidor público. E aí eu tenho visto, e eu queria advertir um negócio, uma situação. Eu tenho visto servidores debatendo o que é melhor, o que eu acho que isso é melhor, eu acho que isso aqui é melhor, eu acho que isso é melhor. Gente, nós precisamos respeitar a opinião do colega. Como eu disse, por exemplo, na proposta da incorporação do base, quem está mais para aposentar pensa de um jeito, quem é mais novo pensa de outro. Tem questões filosóficas, ou seja, a visão de mundo, enfim, nós precisamos respeitar. O que não dá é assim. E aqui é só um desabafo. E uma sugestão para a gente fazer um debate legal. Se eu defendo uma proposta, eu tenho que defender a minha tese, a minha proposta. Por que ela é boa? Para mim, para um coletivo, enfim. Eu não necessito fazer ressalvas em outras propostas subjetiva para defender a minha proposta. Os prós e os contras que eu estou colocando aqui como sindicato, os prós e os contras, são prós e contras objetivos. Olha, no base, você enfermeiro vai perder, é objetivo. Os prós, olha, no base, todo mundo ganha ali no triênio, no quinquênio. Então são prós e contras objetivos. Agora não dá. E aí eu vou ser imparcial aqui, não vou nem citar as propostas, mas olha, eu sou contra tal proposta porque e se? Porque e se o prefeito não isso? E se acontecer isso? Fico colocando coisas subjetivas, teorias. Mas não sei o que não vai atender em tal lugar. Ele vai atrasar o salário. Mas tem desconto. Mas isso. Coisas subjetivas. Gente, a cesta básica estava aí. Foi derrubada pela justiça. Se pagava a cesta básica todo mês. Se não pagou, a gente vai para a rua. A gente se manifesta. Tanto se não pagar salário, se não pagar abono, se não pagar cartão. Então não há necessidade, para eu defender a minha tese enquanto servidor, ficar colocando, mas aqui vai acontecer isso, mas aqui é isso, mas aqui... Por que eu estou falando isso? Numa boa. Estou falando isso numa boa. Porque desinforma e não contribui para o debate. Desinforma, cria um terror, cria insegurança. E eu queria lembrar, as 3 propostas são ideias da categoria.
Então como é que eu vou criar insegurança nas próprias demandas da categoria? Eu tenho que defender a minha, que eu acho. Não ficar criando suposições, teorias para rebaixar a proposta A ou B. Então fica aqui uma advertência para a gente fazer um debate de ideias. Defenda a sua, defenda o porquê que você acha aquilo. Não precisa ficar, tá? Isso é para todos, tá? Tanto quem defende a 1, que fica criando coisas da 2 e da 3, quem defende a 2 fica criando coisas da 1 e da 3 e por aí vai. Tá bom? Vamos lá, já se passaram 4 minutos, vamos falar sobre a incorporação do abono. Reajuste. Reajuste do abono é mais fácil de explicar. Bom, vamos lá, na tela. Hoje nós temos 3 faixas de abono. Lei 275. 470 para os servidores da referência G até AK. 328 para servidores da L para cima. E 151 para os ACS. Então são 3 faixas. O que seria o reajuste no abono? É você colocar mais 325,91 centavos nessas faixas, ou seja, 470 mais 325,91, o abono do dia 15 passa a valer 795,91. 328 mais 325,91 passa a valer 653,91. 151 mais 325,91 passa a valer 476,91. E os companheiros da educação estarão novamente na Lei 275 recebendo um abono de 325,91 centavos. E os companheiros de 20 horas que não tinham abono. Os companheiros de 20 horas também passam a ser incluso 325,91 centavos. Tá? Então é um reajuste de 325,91 centavos. Esse reajuste, o abono, ele incide em sexta parte. Você percebe que ele é um valor maior? Porque ele só incide em sexta parte. Lembra do outro vídeo que eu falo do base? O quanto de coisa que ele incide? Uma série de coisas que ele incide. O abono não incide previdência. Não incide previdência mais. Decisão judicial. Não tem desconto sobre previdência. Tem o desconto da Caixa de Saúde. Tem a sexta parte, você que tem 20 anos de casa, ou você é aposentado, além do reajuste de 325,91, a sua sexta parte aumenta, em torno de 50 e poucos reais, ou seja, é um aumento de 380, né? Paga o 13º e 2/3 de férias, tá? Vamos aos prós e os contras. E se estende aos aposentados com paridade. Você é aposentado com paridade, lembra que eu falei? Como que é os proventos aposentados? Salário base, adicional de tempo de serviço, sexta parte e abono. Então vai colocar ali no abono 325,91, ou seja, a sua sexta parte vai aumentar, os seus proventos vão aumentar. Mas eu vou abrir um contra, tá? Tem um negocinho para falar sobre a extensão aos aposentados. Mas se estende aos aposentados com paridade. Vamos aos prós. Essa proposta, ela não deixa ninguém para trás. Lembra do base, que eu falei que a enfermagem não recebe, não é que não recebe, vai se prejudicar, e os técnicos de enfermagem vão se prejudicar. O ACE e ACS tem a questão do fio do bigode, que ficou tratado em mesa, que pelo menos os 3 anos vai ter esse reajuste a mais. Essa proposta, ela é 325,91 no abono de todo mundo. De todo mundo. Seja você no G1, seja você no G5. Lembra que eu falei, os contras do base, que quem tem mais tempo vai custar mais para o município e quem tem menos tempo custa menos? No abono, os prós é que todos terão um reajuste de 325,91 centavos. Todos. Tá? E não enfermagem, enfim. Então esse é o prós do abono. Valor 13º é pago no abono, 2/3 de férias, tá? Esses são os prós. Vamos aos contras. Os contras. Nós temos uma ação, nós temos uma decisão no Tribunal de Contas que retirou o abono
dos aposentados de 2022 e 2023. Retirou. Então lembra quando eu falei que o abono, esse reajuste se estende aos aposentados? Se estende. Por enquanto, exceto aos aposentados de 22 e 23 que perderam o abono. Os 470, eles foram recalculados, eles foram tirados dos proventos, 22 e 23. A prefeitura entrou com recurso. Vocês viram o vídeo, o prefeito foi lá, falou com o desembargador, a procuradora, enfim. Na reunião da Comissão dos Aposentados, a procuradora disse estar muito confiante com a aceitação do recurso, disse que conversou com o desembargador, disse que conversou com o Ministério Público, ambos entenderam. Eu pedi para o advogado nosso pesquisar, e aí saiu o despacho no dia 7 de julho. O desembargador aceitou o recurso e ele diz o seguinte, está aí na tela, tá? Embaixo, pode ser necessária a modulação dos efeitos. E o nosso advogado foi até lá, pediu uma audiência, diz o desembargador que já pediu para que o procurador se manifestasse. O procurador não se manifestou no prazo, ou seja, quem cala consente. Então, em poucos dias, provavelmente nesse mês, saia uma modulação. É o que nós acreditamos que vai acontecer. Se isso aconteceu, esses aposentados em 22 e 23 vão ter novamente o seu abono, os 470, incorporado nos seus proventos. E, quando você for aposentar, você vai poder incorporar o seu abono daquilo que você contribuiu, ou seja, até 15 de maio. 15 de maio foi o acordo. Então, até 15 de maio, nós estamos contribuindo mais de 5 anos sobre o abono. Você que vai se aposentar ainda esse ano, o ano que vem, se der certo, se o desembargador modular, você incorpora os 470. Mas esses 325 que está sendo colocado, não. Porque não haverá mais contribuição previdenciária. Deu para explicar? Deu para entender a questão? Esse é o contra do abono. Ficou aí essa dependência dessa modulação. Então, quando eu disse nos prós que não deixa ninguém para trás, foi no sentido que atende os aposentados com paridade, não fica nenhuma categoria ali, a enfermagem e etc. Porém, os aposentados de 22 e 23 tiveram o abono retirado. Então, eles não teriam esse reajuste, pelo menos por hora, até que a decisão, o acordo seja modulado. O que tende a ser modulado, porém tende a ser modulado. Então, essa questão, ela tem que ficar como contra. Tá? Nós somos otimistas e acreditamos que vai ser modulado, tá tudo caminhando para que sim, para que esses aposentados, lembra que eu falei que meu pai foi aposentado em 22? Então, tomara que sim, mas estou brincando, por todos, né? 22 e 23 são quase 200 aposentados aí, né? Que tiveram o seu abono retirado, mas se for modulado, eles vão voltar, e eles vão voltar tendo esse reajuste de 325,91, porque ele se estende a todos os aposentados com paridade. Dúvidas nos comentários e mais uma vez lembrando, amanhã às 15 horas live, bate-papo ao vivo para responder todas as dúvidas. Lembrando que esse valor de 325,91, percebe que foi maior do que os 209, porque ele só incide na sexta parte e não tem contribuição previdenciária. Então percebe que se diminuiu menos, né? Mais uma vez agradecer a vocês, servidores do RH, que tiveram um trabalhão para fazer isso. Forte abraço, próximo vídeo, cartão alimentação. Dúvidas, e é claro que sempre vai ficar dúvidas, a gente às vezes esquece de falar alguma coisa, nos comentários e amanhã na live às 15 horas. Próximo vídeo. Gente, terceiro vídeo. Esse é um vídeo mais curto porque é mais fácil de explicar a questão do Vale Alimentação. Vamos falar sobre o Vale Alimentação. Bom, uma das propostas aventadas por parte da categoria é a questão do Vale Alimentação. Por que o Vale Alimentação? Lembrando que o Vale Refeição foi refutado em assembleia unânime, porque seria um Vale Refeição permanente, vinculado à assiduidade e etc. E muitos, olha, por que não Vale Alimentação? Né? O que é o Vale Alimentação? O abono alimentação. É um cartão magnético,
É utilizado em todas as cidades aqui, né? Tem na Praia Grande, que é o tal de Verocard, Green Card. Tem em Cubatão, Santos também tem, Guarujá, enfim. Na iniciativa privada, o cartão. O cartão de R$400, sendo ali todos os meses carregado, e você vai no mercado e faz compra, ok? Só que qual é o problema do cartão? O cartão, ele não fica pronto na hora. A gente aprovou o cartão, segunda já está com o cartão na mão? Não. Ele precisa de um tempo, precisa abrir licitação, a administração pública é isso, e o que faz até o cartão ficar pronto? Aí seria implementado um VR, porque não é possível você reajustar seu salário e depois você tirar do seu salário para colocar o cartão. A única forma de você pagar seria através do VR, e aí sim, por esse período, seria o VR pago em dinheiro, tá? Pago em dinheiro. Os valores estão aí na tela, R$ 23,95 o dia, 8 horas para o diarista, que trabalha 8 horas, o plantonista, 12 horas. Por plantão, R$ 33,03, e o plantonista de 24 horas, R$ 82,58. Lembrando aqui um parênteses, é quem faz o plantão de 24 horas, tá? Infelizmente, nós recebemos uma demanda aqui, e nós já tínhamos essa preocupação, o pessoal que trabalha 12 por 60. Poxa, a gente trabalha menos plantões, são de 10 a 11 plantões, vamos receber menos. Tem um pessoal também que é 24 horas semanais, que trabalham 12 horas. Não foi possível. Legalmente, não tem justificativa legal. Se você trabalha as 12 horas, mesmo que você tenha 60 horas de descanso, mas você trabalha 12 horas. O plantonista 12 por 36, mesmo que ele tenha apenas 36 horas de descanso, ele trabalha 12 horas. Não faz sentido legal você pagar um VR diferenciado. Então, infelizmente, isso é um contra, né? Lembra que a gente está fazendo pós e contra? Isso é um contra dessa proposta. Que tem categorias que elas vão menos vezes na prefeitura, né? 12 por 60 faz de 10 a 11 plantões. O pessoal de 24 horas faz de 8 a 9 plantões, então vai receber menos. Mas, por esse período de 6 meses, de 4 a 6 meses. Depois que o cartão ficar pronto, será R$400 para todos, independente da carga horária. Vai ser um benefício muito parecido com o que era a cesta básica, porém no cartão. Se eu pegar férias, recebo? Recebe. Licença médica, recebe. Isso quando já tiver o cartão. Enquanto estiver prevalecendo o VR, de 4 a 6 meses, fica com a legislação do VR. Infelizmente, é linkado à assiduidade, pelo menos por esse período. Esse é um contra dessa proposta. O prós dessa proposta é que ela, quando se finalizar no cartão, quando ela se transformar no cartão, ela é a proposta mais parecida com o que a gente já recebia. A única coisa que muda é a forma de recebimento. Não é em dinheiro, nem em conta bancária, é em cartão. Mas, que casa, que família não gasta R$400 de compra? Eu acho que até se o companheiro ou a companheira morar sozinha, ela gasta R$400 de compra. Então, fica elas por elas. Você não vai passar seu cartão de crédito, você vai passar o VA. Então, esse é o prós, né? Você não perde de imediato. Qual é o contra dessa proposta? Mais um contra. Ela não se estende ao aposentado. Ela é só para o servidor da ativa. Porém, ela tem um custo anual de 32 milhões. Os 12 milhões gasto com o aposentado tem uma comissão que está estudando diversas formas sobretudo para o aposentado sem paridade, que de qualquer forma essa comissão, mesmo que seja os reajustes, tanto no abono quanto no base, essa comissão vai permanecer. Já estamos adiantando a questão de como fazer antecipação de pecúlio, como vai financiar isso, enfim. Isso está sendo discutido nessa comissão, porque o aposentado sem paridade, ele
ele não tem reajuste no salário base e no salário e no abono. O que é sem paridade com paridade? É quem entrou antes de 2003 tem paridade. O que é paridade? Todo reajuste para o servidor da ativa tem, esse aposentado paridade também tem. Quem não tem paridade não tem reajuste, Júlio? Tem, é pelo governo federal, o INSS. É o mesmo índice. Tá? Então, por exemplo, às vezes quem não tem paridade se deu bem. Lembra do 1.8? Do 1.8? Quem tem paridade teve 1.8. Quem não tem paridade teve o reajuste do INSS, que foi 10%, se eu não me engano, na época. Então é isso. Então, se for pelo reajuste, quem não tem paridade não tem esse reajuste. Porque o reajuste é anual. Bom, a questão do cartão alimentação é muito fácil, é muito tranquila de explicar, né? Você já tem aí os dados na tela, questão dos valores, né? Qual é a dúvida? O pessoal fala, mas que cartão que vai ser? Que empresa? É licitação. Hoje eu tenho uma opinião, nós estamos em 2025. Hoje um rapaz que vende bala no semáforo, ele tem maquininha. Então os grandes mercados atendem quase todas as empresas, ou se não todas as empresas, né? Dificilmente teremos problema com isso. Sobre o problema de carregamento, não era pago a cesta básica em dia? É só fazer o pagamento para a empresa. Se porventura não pagar, a gente se manifesta. Acho que isso não tem que ser um sinão, isso não tem que ser uma ressalva. Ele pode não pagar salário, ele pode não pagar abono, ele pode... Enfim, estamos à mercê aí de qualquer prefeito fazer qualquer besteira, né? Então eu não posso dizer que não é bom por causa disso, daquilo. Em tese, na teoria, todo quinto dia útil tem que carregar o cartão lá, você para fazer compra. Em tese, hoje, os grandes mercados, os grandes centros atendem toda e qualquer empresa. E é isso. O pró é que é o mesmo valor para todo mundo. E o contra é porque não atende o aposentado. Tá? Mesmo que o aposentado tenha 12 milhões ainda a negociar um formato, esse seria o contra. O contra também é porque precisa de um período de 4 a 6 meses, e aí não tem jeito, a legislação VR ela precisa ser linkada à civilidade, senão vai dar pau na justiça. Então de 4 a 6 meses a gente vai ter essa situação, né? O valor dele é majorado, então há de se fazer conta, mas aí é difícil, porque tudo bem, você pode faltar 4 a 5 dias por mês, que vai receber os R$400. Mas aí você pode ficar doente 2 meses, e aí, como fica, né? Então, vai de vocês, vai dar a opinião de cada um. Gente, é o seguinte, esse é o último vídeo. Eu acho que o VA e o VR não ficou muita dúvida, né? Eu acho que é bem simples, mas vocês podem perguntar aí nos comentários. Base é o seguinte, amanhã, às 15 horas, sábado às 15 horas, faremos uma live, né? Vai estar a diretoria aqui, faremos uma live para tirar dúvida, bater papo, tirar dúvida. Eu queria dizer o seguinte, né? Finalizando, 9 minutos de vídeo. Nós vencemos porque a categoria mostrou força e hoje a categoria tem a oportunidade de escolher. Claro que fica um sentimento, porque nós estávamos recebendo R$400 na mão por 20 anos. Então tinha-se já uma cultura. Então, independente dos 3 formatos, fica aquele sentimento de que, poxa, era melhor. Mas, infelizmente, foi uma ação judicial e não tem mais. O que fica é que nós temos a oportunidade de escolher como gastar esses 44 milhões. E, na verdade, na grande maioria das vezes, nas cidades, quando isso acontece, vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo, cumpra-se, é isso, virou cartão, etc. As cidades aqui vizinha, que 90% pagam cartão, quando virou cartão, não teve plebiscito, não teve assembleia. Muito possivelmente pararam de pagar em dinheiro e virou cartão. Porque nos anos 90, anos 2000, era tudo dinheiro. Tá? Então, assim, nós mostramos força. Quando a gente vai para a Câmara, a gente mostra força política. A Câmara de Vereadores que são alinhados, é base governista do governo,
15 vereadores, não tem oposição. Não votaram. Não votaram. Por conta da nossa força, por conta da nossa manifestação. Foram sensíveis ali. Fizemos um grande ato de protesto, porque o governo errou. O governo errou em não ter dialogado com a categoria, em ter enviado um projeto de lei no último dia antes do recesso. Então o manifesto foi por isso também. O mandado de segurança que nós impetramos, que foi negado a liminar, gente, juiz, tem uma frase que falam, juiz e fralda, cabeça de juiz e fralda, de neném, você não sabe o que sai. Felizmente, não deu certo. Então a gente continua sem a cesta. Lembrei, importante, um assunto muito importante, eu estava esquecendo, não falei em nenhum dos dois vídeos. Retroativo. Verba indenizatória, é possível pagar retroativo. Se for escolhido o cartão, deverá ser pago junho e julho, já em agosto. Vai contar a assiduidade? Não. Não, porque não se teve tempo para aferir. Essa assiduidade ela tem que ser a partir de. Então, esse pagamento deverá ser de R$800. Tá? Então, deverá ser pago retroativo. Reajuste de salário fora da database, ele é pago a partir de. Na database é possível pagar retroativo, porque você tem uma database, vamos supor que a negociação se estende, nossa database, quantas vezes a gente teve reajuste retroativo que se estendeu, né? Fora da database, o reajuste é a partir de. Então, se for no base, nós vamos receber esse reajuste no dia 30 de agosto. Dia 30 de agosto. Se for no abono, a gente já recebe esse reajuste e já tem tempo de receber no dia 15 de agosto, tá? E esse dinheiro que ficou, Júlio? Aí o sindicato tem a obrigação de negociar pagamento de dívida. De pagamento de dívida. Nós temos dívida de licença-prêmio, nós temos dívida de horas extras de 2016 da segurança pública e, se eu não me engano, de motoristas também. Motorista, GCM e trânsito. E nós temos as rescisórias, os aposentados de 21, que é agora esse governo, 22, 23, 24 e 25. Então, esse montante que ficou represado, o sindicato vai negociar pagamento de dívidas. Tá? Esse dinheiro é da categoria, tem que ser pago para a categoria, aí é demanda nossa, aí eu tenho que matar no peito e brigar por isso. Isso se for escolhido o reajuste salarial. Se for escolhido o cartão, aí paga-se retroativo e aí esse dinheiro vai ser gasto. Espero ter falado tudo. Depois eu vou fazer um vídeo falando da Assembleia. O próximo vídeo é falando sobre a Assembleia. Tá? O que nós pensamos sobre a Assembleia. Formato, como vai ser, qual a expectativa da Assembleia. Tá bom? Dúvidas nos comentários e amanhã, 15 horas, a live. Forte abraço.